Olá, alunos do curso de especialização em Gestão Pública Municipal. Meu nome é Mário. Eu vou trabalhar com vocês a disciplina O Público e o Privado na Gestão Pública. É um conteúdo que abrange as relações entre o poder público e o setor privado. A gente vai discutir algumas normas que garantem a primazia do interesse público nessa relação entre os dois setores. Alguns conhecimentos que vão reger esse funcionamento da administração pública, bem como algumas diferenças entre a administração de empresas e a administração pública. O conteúdo da disciplina está dividido em duas unidades. A primeira unidade tratando da dicotomia entre público e privado, enquanto a segunda unidade traz alguns temas complementares para reforçar e possibilitar um melhor entendimento desse conteúdo discutido na primeira unidade. Pensando então nessa dicotomia entre o setor público e o setor privado, temos que pensar aquela reflexão entre o que é o Estado e o que é a sociedade. Afinal de contas, a definição do Estado, a definição do que viria a ser o setor público, é um processo de acumulação social que vem se firmando ao longo dos tempos. Então, o pensamento em relação à determinação desse segmento e o papel dos gestores públicos na sua atuação dentro desse contexto vem de uma dicotomia, ideia aí oriunda do direito romano, bem antiga então, desde quando já se definia o público como aquele fragmento voltado ao Estado, ao ente governamental, e o privado relacionado com a coisa particular, com a propriedade particular das pessoas. Pensando nessa dicotomia, o significado da palavra dicotomia seria uma divisão de qualquer elemento em duas partes, geralmente se tratando de partes contrárias, partes bem diferentes, o preto e o branco, e no nosso caso, o público e o privado. Nesse caso, a dicotomia significa que aquilo que está na esfera pública deve ser considerado necessariamente fora da esfera privada, e tudo que não se situa na esfera pública deverá ser contido na esfera privada. Como se a gente pensasse dois conjuntos separadamente e um não tivesse interação com o outro. Posteriormente a gente vai poder discutir um pouco melhor essa situação, mas a princípio pensemos que existem dois conjuntos totalmente distintos, em que ao fazer parte de um desses conjuntos, automaticamente exclui-se a possibilidade de inclusão no conjunto seguinte. Nessa definição, então, do que seria público e o que seria privado, é perceptível uma construção intelectual e coletiva advinda aí de uma convenção social específica, ou seja, o que integra a esfera pública, aquilo que é considerado de interesse público, é pactuado, é definido por uma convenção de toda a sociedade. Então, quando a gente afirma que alguma empresa, algum segmento é definido dentro da esfera pública, é porque o povo, a coletividade, definiu como um interesse comum, tornando-se então esfera pública. O restante, por exclusão, é considerado elemento da esfera privada. Essa classificação acaba não sendo tão óbvia, nesse sentido em que a definição torna-se mais completa, porque a afirmação sobre o que é ser público e o que é ser privado vem de uma convenção social. Ao longo dos tempos, a sociedade pode enxergar de uma forma diferente e alterar essa definição e modificar alguns elementos. O espaço público e tudo que nele inserir será então explicitado positivamente. O que significa? Inicialmente a gente faz essa definição do que é público. Esse é o aspecto positivo. A coletividade traz essa convenção e define aquilo como público. Os elementos restantes, ou seja, o resíduo não abrangido nessa classificação, será então considerado esfera privada. Então, mediante modificações ao longo da história, a sociedade, a coletividade, o povo, pode mudar a maneira de enxergar o que é interesse público e o que não é. Alguns exemplos disso, as Forças Armadas, que são uma essência aí de representação da defesa da coletividade contra agressões externas, uma atuação claramente pública, já em alguns momentos foi exercida por grupos de mercenários, grupos aí privados que recebiam
para praticar essa atividade. Um outro exemplo, a coleta de impostos, que também é uma atuação claramente pública nos dias de hoje, já foi praticada por particulares durante a Idade Média, cobrando aí uma espécie de pedágio quando eram cruzados seus domínios ou utilizadas algumas pontes ou facilidades inseridas naquele setor. Então, essa separação entre público e privado acaba se fortalecendo, se reforçando como uma marca distintiva entre sociedades capitalistas e democráticas contemporâneas. Contudo, a separação entre esses dois polos envolve outros elementos. Há que se discutir a separação entre direito público e direito privado. Temos aí normas diferenciadas para regimentar cada uma das esferas. As diferenças entre Estado e sociedade civil, né? Quais são os direitos, quais são os deveres de quem compõe esse ente público e quais são os direitos e os deveres da sociedade civil. E dentro do contexto aí da gestão pública, a gestão pública, né, municipal, estadual e federal, e a gestão pública, a gestão privada. Diferente, né, com objetivos diferentes, com forma de atuação totalmente diferente. Todos esses conteúdos aí que vão ser abordados durante a disciplina, né? Fazendo então uma diferença entre os indivíduos, considerando a esfera pública, o indivíduo, o cidadão, aquele agente do poder público ou simples usuário do serviço público, integra essa esfera dessa forma, né? Já na esfera privada, o indivíduo, pessoa física, ele sempre busca alcançar os seus objetivos particulares, os seus interesses. Ele pode vir a se associar a outras pessoas, criando pessoas jurídicas, um conjunto aí de pessoas físicas, formando uma empresa, formando uma associação. Apesar de criar aí uma pequena coletividade, ele tem uma diferenciação muito grande em relação ao indivíduo, ao cidadão considerado por parte da esfera pública. Enquanto o cidadão na esfera privada, mesmo em coletividade, mantém aí o seu interesse, a busca por seu interesse particular, o cidadão, dentro da esfera pública, atua ou como agente do poder público ou simplesmente se beneficiando daqueles serviços oferecidos. Outro aspecto que a gente pode buscar essa diferenciação entre público e privado é no tipo das organizações, no tipo da associação de caráter público ou de caráter privado, né? Chamamos aí a associação de caráter privado de organização, aquela associação do setor privado que define sua missão e seus objetivos, né, em que seus membros possuem uma autonomia integral que lhes garante mudar os rumos da associação, extinguir a associação, ampliar, diversificar as suas atividades, atuando de acordo com a dinâmica do mercado. Ele tem a alternativa de escolher o que ele julga melhor para aquela organização. Aspecto totalmente diferenciado quando a gente pensa em termos de instituição, que seria a associação com caráter público, né? Essa é uma associação subordinada ao Estado, que vai desempenhar somente funções de interesse público, possui também suas missões e objetivos, contudo esses determinados legalmente, ou seja, os seus membros que desempenham a função de interesse público não têm aí autonomia suficiente para alterar os rumos dessa instituição. Eles possuem uma autonomia relativa e podem vir a atuar influenciando, regulando ou substituindo o mercado, mas sem aquela preocupação de manutenção da instituição dentro do mercado, de sobrevivência da instituição, e sim atuando de acordo com o interesse público. Nesse sentido, a gente pode imaginar um exemplo aí, o ensino, né, a educação, em que a gente tem a atuação de grandes instituições públicas e é uma área também aberta à iniciativa privada. Os impactos, então, da existência dessas instituições públicas é exatamente uma influência, né, ampliando a qualidade da educação, tanto na instituição pública quanto na instituição privada, advindo aí da concorrência entre esses dois elementos e garantindo também o acesso a toda a população, ou seja, tendo em vista que várias pessoas não têm condição de cursar uma graduação, por exemplo, em uma instituição privada, o governo oferece o ensino via instituições públicas ou outros programas que possam garantir o acesso a toda a população, ou seja, beneficiando aí beneficiando o público em geral, né? Não tentando agregar o máximo de pessoas
garantir essa possibilidade de ensino à maior parte da sociedade. Nessa dicotomia público e privada, a gente também pode perceber algumas transições de ideias, algumas ideias que originalmente eram consideradas do setor público e foram parar no setor privado. Um exemplo disso é a burocracia, né? Uma forma aí de gestão que, a princípio, existia somente no setor público, diante de sua eficiência, diante de sua facilitação desse processo gerencial, ela acabou migrando, acabou sendo replicada também no setor privado. Um outro elemento, a gestão organizacional, né? Há muito tempo, antes da modernização do setor público, existia essa ideia, né, de uma falha em gestão, uma falha realmente de administração por parte dessas entidades. Essa questão de eficiência, principalmente, foi aderida aí ao setor público, né, oriunda do setor privado. Então percebemos aí uma transição das ideias entre esses dois elementos. Apesar dessa composição, então, de troca de informações entre esses elementos distintos, sempre que há que se afirmar essa primazia entre o setor público, aliás, do setor público sobre o setor privado. Porque, afinal de contas, a gente está discutindo uma relação entre desiguais. O privado sempre vai estar subordinado ao público, então não há o que se falar nessa situação. O Estado, ele não tem poderes arbitrários. Contudo, dentro do seu contexto, dentro da norma, dentro do limite legal, ele pode interferir na esfera pública. Então, nesse sentido, é que a gente vem com essa consideração de uma definição positiva por parte da esfera pública, né, ficando aquele resíduo, ficando aquele restante não classificado como esfera pública, determinado aí como esfera privada. Além dessa relação entre as esferas público e privada, a gente percebe uma diferença muito grande na atuação do indivíduo, né? A atuação do indivíduo inserido dentro da esfera privada ou no cotidiano da sua vida, exercendo aí a sua liberdade, que é chamada de liberdade negativa, né? Ele tem algumas possibilidades. Essa liberdade essencialmente é chamada de liberdade negativa por ser delimitada por dois não, né? Dentro da esfera privada, pode-se fazer tudo aquilo que a lei não proibir e ainda pode-se deixar de fazer o que a lei não obrigar. Então, fazer o que não proibir, deixar o que não obrigar. Então, dois nãos definindo aí essa liberdade chamada de negativa nesse sentido. Esse princípio, essa ideia, ela define então a forma de atuação na esfera privada e das pessoas, dos indivíduos também, como pessoas físicas. Então, qualquer pessoa, qualquer empresa pode iniciar uma atividade, pode crescer, expandir, desde que ela não esteja fazendo alguma atividade que seja, desde que ela esteja fazendo uma atividade não proibida em lei, né? Por exemplo, no caso, jogos de azar são proibidos, então uma empresa abrir para prestar esse tipo de serviço não faria sentido. Agora, um comércio, um supermercado, por exemplo, que é uma atividade que não há proibição legal, né, a esfera privada tem condição de exercer essa atividade. Essa atuação ela é totalmente diferente da atuação estatal, da atuação do indivíduo como servidor público, já que ele não tem essa liberdade de ação. O direito público, ele segue a orientação do direito positivo, também com duas premissas. Aquele gestor público, aquele servidor, ele será obrigado a fazer exatamente aquilo que a lei mandar. E só poderá fazer o que a lei expressamente autorizar. Ou seja, ele não tem uma liberdade tão grande de atuação. O que estiver expresso em lei a liberdade, é o que ele pode fazer. Se de repente ele está atuando de uma forma contrária à lei, ele está sujeito a sanções, está sujeito aí a algum ônus que será aplicado ou até alguma penalidade administrativa dentro do cargo que ele vem exercendo. Então, nesse sentido, a gente consegue diferenciar estes dois elementos, né, principalmente em relação à atuação do gestor público e em relação à atuação do gestor
na empresa privada, né, que é aquele que tem essa liberdade de acordo aí com a dinâmica do mercado, com essa alteração, com a chegada de um novo concorrente, ele decide sair daquele ramo de negócio, mudar para um ramo de negócio diferente, ele tem essa possibilidade dentro desse contexto. Concluindo essa ideia da dicotomia, da dicotomia entre o público e o privado, a gente volta a discutir a primazia do público sobre o privado, né, relembrando aquela ideia do movimento pendular. Em alguns momentos, o Estado vai acabar avançando sobre a esfera privada, vai acabar alterando as relações dentro daquela esfera privada. Em outros momentos, ele recua, abrindo campo para a iniciativa privada atuar ou desenvolver algumas atividades que seriam aí suas atribuições. Não atribuições exclusivas, mas atribuições que ele dá essa possibilidade que a iniciativa privada exerce. Então, nesse sentido, a gente vê essa diferença, essa separação entre esses dois elementos totalmente aí, distintos, o setor público e o setor privado. Saindo então desse contexto da dicotomia entre público e privado, passamos então a discutir as prerrogativas do poder público sobre os agentes privados, né? A gente já percebeu essa grande assimetria que existe nessa relação, né? Já que o Estado tem a primazia, não é uma relação entre iguais. Então, essa primazia, essa prerrogativa do Estado sobre a sociedade civil vai de um poder soberano até um poder limitado, mas sempre afetando, atuando a questão da esfera pública sobre a sociedade civil, do Estado sobre a sociedade civil. Em algumas situações, a gente percebe aí a delegação de parte desse poder do Estado para a sociedade, né? Temos alguns exemplos disso, principalmente aí na época, a época da definição, da determinação da Constituição Federal de 1988, em que a população, por meio de plebiscito, teve como decidir a forma de Estado e a forma de governo, optando pela república e pelo presidencialismo. Esse tipo de plebiscito, né, foi uma delegação por parte aí dos parlamentares para que a sociedade pudesse intervir, pudesse exercer esse poder tomando essa decisão, né? Em geral, esses mecanismos são utilizados mais em caráter simbólico. Um outro exemplo disso, quando em 2005, né, esse mecanismo foi usado de uma forma simbólica para que a sociedade pudesse resolver sobre o porte ou não de armas, né, o referendo do desarmamento. Então, houve delegação desse poder parlamentar para a deliberação popular e a população, em forma de referendo, optou por negar essa possibilidade ou aceitar o desarmamento. Essa delegação é permitida em alguns casos, como esses que eu acabo de citar, contudo, o parlamento não pode delegar essa atribuição ao executivo. A atribuição do executivo em termos de criação de norma se resume às normas infralegais, ou seja, aquelas derivadas de normas existentes. O executivo ele está lá não para criar esse tipo de normas, né? Ele tem essa atribuição, contudo ele não pode, por iniciativa própria, criar obrigações aos particulares. Essa atribuição é somente do poder legislativo. Existem algumas peculiaridades também da relação entre o Estado e os particulares, ou seja, a atuação do Estado afetando os indivíduos, afetando a sociedade. A formalização de contratos também é feita entre a esfera pública e a esfera privada, né? E esse contrato, da mesma forma que a gente percebe a assimetria entre o Estado e a sociedade, a gente tem nessa formalização de contratos. A grande diferença tida aqui é porque esses contratos podem ser rescindidos unilateralmente, ou seja, aí por interesse público, a administração pública pode rescindir esse contrato, né? Certamente aí compensando a contraparte daquele contrato, certamente aí compensando aquele que foi contratado para com a administração pública. Contudo, ela tem essa atribuição, né? À medida aí que a gente, pensando em termos de contrato de direito civil, essa cisão, essa rescisão de contrato, ela depende aí do interesse das duas partes ou de uma definição expressa naquele contrato. Até por esse motivo, né, é importante a gente refletir que os contratos regidos com o Estado,
eles são dentro do âmbito do direito administrativo, saindo aí desse âmbito do direito civil. Então, a gente percebe essa estratificação também normativa entre esses dois elementos. O Estado também pode interferir com os particulares, afetando o direito de propriedade, né? Ele pode transferir ali transitório ou permanentemente a posse de um bem particular, né, ao domínio público, desde que haja um motivo ou interesse público. Essa intervenção por imposição discricionária, mas com ressarcimento aí da pessoa que teve o seu bem expropriado. Ou seja, existem alguns casos específicos, né, atuando dentro desses casos, o ente governamental pode fazer essa expropriação, contudo, né, vai ressarcir aquela retirada daquele bem da propriedade privada de outrem. Então, nesse sentido, alguns casos que permitem, né, essa atuação do ente público seriam a necessidade pública, em um caso de emergência que demanda uma transferência urgente, então o ente público vai lá e faz essa expropriação. Em casos aí de utilidade pública, muito comum quando a gente vê a necessidade de construção de uma estrada ou instalação de uma rede elétrica, telefônica, em que aquela propriedade tem que ser dividida, tem que ser modificada em sua estrutura, aí, a sua composição geográfica. Então, nesse sentido, aquela parcela é retirada da propriedade privada e transferida à esfera pública. Além disso, temos também o interesse social, né, que seria um caso aí de distribuição de uma propriedade, talvez para um melhor aproveitamento em prol da sociedade, né? Um exemplo disso que vemos aí acontecer há bastante tempo, relacionado à reforma agrária, em que alguma propriedade que é julgada como não produtiva é desapropriada, né, e direcionada aí a acolher, né, aqueles moradores, no caso aí aqueles participantes aí do movimento do Sem Terra. Percebe-se então que a definição dessas prerrogativas é sempre atreladas à possibilidade criada por lei. Então, uma questão muito relevante é perceber que a arbitrariedade ela não existe em termos de direito público, né? A vontade pública sempre se dá em algo representado, algo presente em norma, presente em lei. Então a vontade pública ela só é exercida por aspectos expressamente claros em lei, né? Um outro exemplo dessa necessidade, então, de normatização para que a vontade pública ocorra é a prestação de serviços públicos, né? Da mesma forma que os serviços prestados pela administração pública decorrem de funções constitucionais e legais, né, não há o que se dizer que o Estado pode escolher quais serviços oferecer, qual o serviço ele deve priorizar naquele momento. Todas essas questões estão amplamente definidas em lei. Então não cabe aí ao ente público questionar se aquele serviço deverá ser oferecido naquele momento ou se de repente ele deve postergar ou oferecer um outro serviço. A iniciativa pública sempre vai estar voltada ao que está claramente expresso em lei. Nesse contexto também da relação do poder público com o setor privado, né, a gente consegue perceber uma diferença muito grande nas relações entre os empregados das empresas privadas e o servidor público e o poder público, né? Na iniciativa privada, a gente já discutiu que o empregado ele tem total liberdade, o empregador tem total liberdade tanto na contratação quanto na definição dos objetivos daquela organização. O empregado, dentro da sua atuação na empresa, ele pode fazer tudo aquilo que a lei não proibir, né? Então, nesse sentido, ele tem uma liberdade muito grande de ação. Dentro da esfera pública, o servidor é um agente público. Ele deve exercer a sua função administrativa que lhe foi atribuída ao ocupar um cargo na administração pública. Esse cargo, então, seria o local, né, o lugar criado por lei para que fosse alocado, que fosse assentado dentro da estrutura da administração pública aquele agente que vai exercer as funções do poder público, né, todas elas definidas em lei. Então, o cargo
é o que integra o órgão, enquanto agente é aquela pessoa física alocada dentro daquele cargo. Nesse sentido, a estrutura do serviço público parte da criação de cargos e funções, definindo classes e carreiras, que vão ser ocupadas pelos servidores públicos, titular que vai exercer aquela atribuição estando lotado naquele cargo. O cargo, então, é um ente, um órgão, o cargo, então, é lotado no órgão, enquanto o agente é investido no cargo. Tratando aí da investidura desses agentes em cargos públicos, né, a gente tem algumas formas diferentes de investidura, né, principalmente nos cargos políticos. A gente tem investidura por eleição, né, seja no poder legislativo, seja no poder executivo. Então, para fazer parte daquele órgão, investindo-se naquele cargo, é necessário passar por um processo eleitoral, coisa que a gente vê para presidente, para governador, para prefeito, né? É a forma, então, de entrada naquele cargo. Temos também a investidura por concurso público, né? Forma aí de investidura bastante comum, diferente da anterior, porque garante para o funcionário público uma estabilidade a partir do momento em que ele cumpre o seu estágio probatório. Lembrando aí que os cargos públicos, eles têm um prazo, né, limite aí para que aquela pessoa possa exercer aquele cargo. Normalmente, né, a gente tem 2 mandatos aí para exercer, um primeiro mandato. Se uma nova investidura for feita por meio de uma reeleição, ele tem aquele prazo aí de 4 anos por mandato para se manter naquele cargo. Diferentemente aí da investidura por concurso público, em que, passando o estágio probatório, o funcionário ganha uma estabilidade. Ele não tem essa temporalidade, ele não tem esse vencimento de prazo para se manter naquele cargo, né? A partir desse momento, ele torna-se efetivo. Uma outra forma de investidura, que é de natureza transitória, é a investidura por comissão, né? Provimento aí de cargos de chefia para cargos de assessoramento. Geralmente, aquelas pessoas investidas nesse cargo por indicação têm uma comissão, contudo, podem ser exonerados a qualquer momento, já que os cargos são de livre nomeação, né? O agente do executivo, ele tem a deliberação para definir a manutenção, né, ou a saída daquela pessoa investida naquele cargo a qualquer momento. Tratando, então, desses tipos de investidura, dessa estrutura de colocação desses indivíduos dentro da estrutura da administração pública, há que se falar de algumas garantias aí aos servidores públicos, né? A estabilidade que eu já comentei é uma forma aí de dar segurança àquele servidor, justamente porque se ele sofrer alguma pressão temporária, digamos aí que ele é um servidor efetivo numa prefeitura, né, e de repente houve uma transição política, né, mudou-se o prefeito e aquele novo prefeito não tem aí uma afinidade tão grande com aquela pessoa. Para que aquela pessoa tenha isenção, tenha condição de agir da forma que lhe é peculiar, da forma que a lei lhe exige, né, para que ela possa atuar corretamente, ela demanda aí essa estabilidade, ela demanda essa garantia de que não pode ser mandado embora a qualquer momento, a qualquer justificativa. Outra característica específica de cargos de juízes, promotores e procuradores é a vitaliciedade, né? Um aspecto aí semelhante à estabilidade, tendo em vista que dá uma garantia para que ele atue com independência, para que ele atue com isenção. No caso dos juízes, promotores e procuradores, em algumas questões muito aí delicadas, ele tem condição de definir, né, de acordo com o que lhe convier. Por quê? Porque ele tem essa vitaliciedade, ele tem essa garantia, né, de que aquela situação de contratação não será alterada por um motivo torpe, por algum motivo aí de ter definido por uma causa, né, nesse sentido. Além disso, uma terceira garantia que a gente pode perceber aos servidores públicos é a irredutibilidade de vencimentos. Então, a partir do momento que ele ingressa naquele cargo, que ele ingressa naquela carreira, né, ele tende a ter uma elevação gradual do seu vencimento, mas nunca uma redução. Tratando também de benefícios, né, que a gente pode fazer uma comparação entre a esfera pública e a esfera privada,
é pertinente comentar agora sobre o 13º salário. Inicialmente, né, o 13º salário era um benefício pago apenas aos empregados da iniciativa privada. Contudo, né, com o passar do tempo, acabou se equivalendo, né, e criando-se então o 13º salário também na esfera pública, né. Essas diferenças entre o regime privado e o regime público são decorrentes do regime jurídico da União, que é o que vai regulamentar, né, essas relações de trabalho para os servidores públicos, e a consolidação das leis do trabalho, né, que é o que vai ser considerado no setor privado e também em alguns empregos públicos. Então, nesse sentido, a gente pode perceber essas diferenças justamente pela diferença de normatização. Enquanto a gente apresenta essa vantagem citada aí da estabilidade, concluído o estágio probatório, no outro segmento a gente já não tem estabilidade, mas a gente tem uma garantia aí, né, representada pelo FGTS, pelo Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, uma garantia aí para que, se aquele empregado for demitido, né, ele vai fazer jus aí alguns recebimentos, algum período aí de benefício, justamente para que possa se recolocar no mercado. Discutindo essas diferenças, há que se constar, né, que as vantagens oferecidas ao serviço público não representam de forma alguma privilégio. São simplesmente diferenças de direito que justificam-se quando embasadas tanto por diferença funcional quanto diferença legal e legitimamente estabelecida pelo poder público, estando então ligadas à defesa da consecução do interesse público. Passando então ao conteúdo do segundo tópico, né, discutimos então quais são os princípios da administração pública e como se dá a relação do setor público com o setor privado. Apesar dessa separação já ter sido discutida, né, e a gente percebe que o Estado, mesmo estando em uma esfera diferente, ele não tem como agir sozinho. Existe essa complementação entre esses dois setores. Então essa relação vai acontecer, ela vai ser regida, como já foi comentado, segundo as normas do direito administrativo, né, e essas normas vão regular essa relação assimétrica, sempre lembrando da questão da primazia entre o direito público e o direito privado. Nesse sentido, né, alguns princípios foram estabelecidos justamente para assegurar a coerência estatal, ou seja, para garantir que o Estado vai agir dentro daquelas liberdades, dentro daquelas definições que a lei lhe permite. Então, nesse sentido, a gente tem a definição de 5 princípios, né, que vão direcionar essa atuação do gestor público. O primeiro princípio, que é o princípio da legalidade, né, ele prevê a supremacia da lei, evita esse livre-arbítrio, evita a arbitrariedade por parte dos governantes, tendo em vista que a sua ação deverá ser respaldada em lei, demandando aí uma precisão e uma clareza na redação dessa lei. À medida que a lei está clara, né, a gente tem essa definição de atuação de acordo com a lei. Um segundo princípio, o princípio da impessoalidade, em que o servidor não age em nome próprio. Ele sempre age em nome do Estado, em nome do poder público, a partir do cargo que ocupa. Então, a atuação de um servidor público não se trata de atuação pessoal, de atuação individual. Sempre é a produção de um ato público produzido pelo Estado, personificado naquela pessoa, mas identificado aí com a atuação estatal. O terceiro princípio, o princípio da moralidade, relacionado aí com o atributo do agente público, né, apresenta aí a demanda por virtudes morais e socialmente consideradas necessárias, né, para que aquele agente, né, desenvolva a sua atividade dentro de um limite, dentro de um contexto aí, né, dentro de uma convenção, da mesma forma que a gente discutiu sobre a convenção entre público e privado, dentro de uma convenção social que vai refletir esses comportamentos que são desejáveis por parte daquele agente. Então, nesse sentido, exige-se dele probidade, honestidade de conduta e lealdade à instituição. Ele não estaria atuando dentro desse princípio da moralidade quando aceita propina, quando faz algum desvio de recursos, comportamentos aí ligados à imoralidade, então totalmente contrários a esse princípio.
O quarto princípio da administração pública, o princípio da publicidade, relacionado à clareza, à visibilidade social que devem ter todos os atos da administração pública. Interessante colocar que a grande maioria desses atos, todos aqueles que exigem publicidade, são atos emanados do poder público de interesse público que serão escritos. Então, essa publicidade advém dessa necessidade dos atos administrativos serem escritos, porque dessa forma a gente garante a existência, a ocorrência daquele ato e a percepção por parte de quem tiver interesse de buscar aquelas informações. Então existe essa publicidade, E dizendo aí, em termos de administração pública, de ato público, de atuação do poder público, essa publicidade é uma coisa que fica até, obviamente, implícita. Por fim, o último princípio aderido aí nesse contexto, o princípio da eficiência, relacionado à racionalidade econômica, Já comentei isso rapidamente, que com a modernização da administração pública, é interesse público considerar essa questão de custo-benefício. É interesse público de que os seus agentes, de que as suas ações públicas sejam feitas de uma forma eficiente para que isso contribua para o resultado global. Então não há como pensar em administração pública eficiente se esses segmentos distintos não agirem desta forma. Para concluir, a gente faz uma diferenciação entre os poderes e deveres do gestor público, A gente percebe um equilíbrio aí entre esses dois segmentos, à medida que lhes são garantidos alguns poderes aí, dando aí funções, possibilidades, dentro da limitação legal. Contudo, ele deve agir de acordo com alguns deveres, fazendo o equilíbrio, evitando arbitrariedades por parte deste servidor. Então, esses poderes, inicialmente falando dos poderes, eles são divididos em dois tipos. Poderes que vão ter efeito sobre a sociedade civil e poderes que vão ter efeito sobre a administração pública. Em relação à sociedade civil, temos aí o poder de polícia e o poder discricionário, enquanto em relação à administração pública, o poder hierárquico e o poder disciplinar. O poder, continuando dentro desse contexto na administração pública, o poder hierárquico é aquele poder de reorganizar a administração pública, justamente para dar àquela estrutura, uma capacidade de gestão que lhe permita trabalhar. Então ele vai reorganizar aquela estrutura de uma forma que seja mais conveniente, para inserir os cargos que ele julgue necessários, ou para escalonar funções, ordenar e rever a atuação de seus agentes, esse poder do gestor público de reorganizar a administração pública. Além desse, o poder disciplinar, que visa garantir que os servidores mantenham uma conduta compatível com o que é exigido por lei, com o que são os interesses do Estado. Então, esse poder disciplinar pode gerar punições, infrações para aquele servidor que atuar em contradição ao que é determinado, em contradição com os princípios já citados. Em relação aos poderes do gestor público sobre a sociedade civil, temos o poder de polícia, que objetiva conter alguns abusos, principalmente na atuação da liberdade negativa por parte dos indivíduos. Se de repente, ao exercer essa liberdade, ele extrapola um pouco seus direitos, o poder de polícia regulamenta, controla ou contém essas atividades particulares que ferem algum direito coletivo. O quarto poder aí no caso, advindo, derivado do poder de polícia, é o poder discricionário, que envolve a escolha por parte da administração pública da conveniência, oportunidade e conteúdo da sua intervenção. Então, nesse sentido, ele tem um limite legal, ele tem uma limitação legal de atuação. Dentro dessa limitação, ele pode escolher, se ele tiver essa possibilidade, definir o melhor momento de agir, Isso está considerado aí com a discricionariedade, com esse poder discricionário. É a atuação, então, dentro da abertura percebida daquela norma. Falamos, então, dos poderes, Passando aos deveres desses agentes públicos, a gente tem o dever de agir, tendo em vista aí
a lei obrigar ou autorizar o que o agente público vai fazer, então ele não vai agir em alguns casos, ele não agir em alguns casos seria considerado omissão, né? Já que a lei o obriga a agir. Então nessa situação ele tem esse dever de agir, essa atribuição acaba sendo definida por uma demanda de ação naquele momento. É a obrigação dele executar aquela ação naquele momento, sendo esse o primeiro dever, o dever de agir. Além desse, o dever de prestar contas, derivado aí da publicidade dos atos da administração pública e da responsabilidade do setor público. Ou seja, aquele servidor ele deve estar apto a prestar contas das suas ações e também apresentar, trazer uma transparência, trazer uma evidenciação àquilo que foi desenvolvido durante a sua atuação. Lembrando que a atuação daquele servidor não é uma atuação pessoal, é uma atuação impessoal, representa aí o próprio Estado. O terceiro dever, o dever da eficiência, né? Não há que se falar em administração pública, em aplicação do princípio da eficiência na administração pública, se a gente não consegue que os agentes representem essa eficiência. Então, a partir da instituição desse princípio, existe esse dever, existe essa necessidade que os agentes se comprometam a atuar de uma forma beneficiando aí uma moderna administração pública, né, visando o atendimento do interesse público. O último dos deveres, o dever da probidade, é derivado do princípio da moralidade, lembrando aí aquela questão de como deve ser a ação, quais as normas que aquela pessoa deve seguir e como ele não deve agir, né, no caso aí da improbidade, ou seja, os seus atos não devem estar relacionados com questões aí de enriquecimento ilícito, de prejuízo ao erário. Ele deve sempre, nas suas ações, né, representar bem, né, lembrando até que ele está agindo em nome do Estado, então ele deve representar bem dentro desta convenção social, dentro daqueles aspectos que são aceitáveis aí perante a sociedade em relação à atuação desse servidor. Além dessa diferença entre deveres e poderes do servidor público, né, a gente há que discutir um pouco sobre essa diferença entre setor público e privado, né, no momento em que a gente percebe que essa separação se torna um pouco mais diluída, né, um pouco menos tão bem delimitada, em que a gente percebe a existência de algumas ações, de algumas associações, né, de natureza privada, que contudo desempenham atividades de interesse público. Estou me referindo aí às entidades do terceiro setor, né, terceiro setor justamente pelo modelo que define o primeiro setor como governo, o segundo setor como a iniciativa privada. Terceiro setor seriam aquelas entidades, associações privadas, com um enfoque com o objetivo de atender ao interesse público sem a geração de lucro. São entidades que promovem a cultura, a educação, a conservação do patrimônio, entre outras atividades, né? É interessante perceber que essas entidades vão se relacionar aos outros setores, vão gerar impactos da mesma forma que o setor público, né? Citei o exemplo aí das instituições de ensino, em que a gente tem essa interferência na atuação das instituições privadas de ensino. A gente percebe essa concorrência entre as instituições, as entidades do terceiro setor e o mercado, né? E a atuação dessas instituições, muitas vezes oferecendo produtos e serviços que suprem lacunas do que deveria ser oferecido pelo governo. Muitas vezes o governo não tem condição de oferecer a saúde em um nível aceitável, então vem lá uma associação, né, aí, por exemplo, uma associação de médicos, oferecer para a comunidade exames, consultas, né, justamente para suprir essa lacuna, com o interesse aí de filantropia e de gerar um benefício público a essas pessoas. Então aí, dentro daquele contexto que discutimos no início da aula, podendo perceber uma diluição entre essa separação tão clara do que seria o público e do que seria o privado, né? Percebemos aí que essa separação
ela também vai ser afetada por outros tipos de empresa, empresas de economia mista, entre outros enquadramentos aí de empresas que acabam afetando, né, modificando a nossa forma de perceber essa separação entre o público e o privado. Concluímos então o objetivo do que era para ser explanado nessa aula. Faço a sugestão de acompanhamento das leituras complementares presentes na apostila, né, acompanhamento do cronograma para a realização das atividades, né, quaisquer dúvidas estou à disposição, basta entrar em contato pelo portal, né, agradeço a atenção de vocês e bons estudos.